Oi, pessoal, tudo bem? Esta aula é sobre herança ligada ao sexo. Se refere aos genes que se encontram nos cromossomos sexuais, que no caso da espécie humana são os cromossomos X e Y. Então, só para a gente poder lembrar. Quando pensamos no cariótipo, né, da espécie humana, há uma diferença importante entre o cariótipo feminino e o cariótipo masculino. O cariótipo é como se fosse um mapeamento dos cromossomos homólogos que a gente tem em nossas células. Então, para você lembrar, nossas células são 2n igual a 46. Quer dizer que eu tenho 46 cromossomos que estão organizados aos pares, né? 23 pares. Então, aqui está o primeiro par, segundo par, terceiro par e assim sucessivamente. No caso de um cariótipo feminino, quando chega no 23º par, eu tenho aqui 2 cromossomos X. Esses 2 cromossomos X, eles são os cromossomos sexuais. No caso do cariótipo masculino, até o 22º par, eu tenho igual no feminino. Mas quando chega nos cromossomos sexuais, eu tenho um X e um Y. Esse Y, na verdade, é um cromossomo X que não tem uma parte dele. Os outros cromossomos que não estão relacionados ao sexo, quer dizer, são iguais tanto para homens quanto para mulheres, são chamados de autossomos. Então, quando eu tenho uma herança autossômica, é porque ela não depende do sexo do indivíduo. Por exemplo, cor dos olhos, tipo de cabelo, altura, produção de alguns hormônios e algumas outras substâncias, né? Quando eu falo de herança ligada ao sexo, é que os genes se encontram no cromossomo X. E por causa disso, há uma diferença na manifestação dessa característica entre homens e mulheres. Nós vamos conversar sobre duas delas. A primeira é hemofilia. Hemofilia é uma condição da espécie humana onde a pessoa tem dificuldade de cicatrizar, né, de fechar alguns tipos de, de ferimentos. Então, por exemplo, o que seria uma pessoa sem hemofilia, né? Como é que seria? Então, imagina que aqui tem um vaso sanguíneo, aqui tem os glóbulos vermelhos, aqui os glóbulos brancos e os anticorpos. Se ela tem um machucado, ocorre perda de sangue, né? Porque essas células são perdidas. Aí o que acontece? Nosso corpo começa a juntar plaquetas aqui que vão formar uma primeira tentativa de estancar a hemorragia e depois que essas plaquetas elas tentam fechar, a gente tem uma série de reações provocadas por fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação, eles vão desencadeando essas reações químicas até você conseguir fechar essa parte machucada e aí você tem uma cicatrização. As pessoas que têm hemofilia, o que acontece? Elas podem também sofrer essas injúrias, né, esses machucados. As plaquetas formam aquele primeiro tampão, aquela primeira proteção. Só que como faltam fatores de coagulação, não se consegue formar aqui uma rede de proteínas que feche esse machucado. Então, a pessoa ela continua com sangramento. Como é que faz, então, a pessoa que tem hemofilia? Ela sempre tem que receber por transfusão, fatores de coagulação que impeçam a perda de sangue em situações que, para as pessoas sem hemofilia, seriam situações corriqueiras, do tipo passar o fio dental, né? Se tem um pequeno sangramento, você provavelmente, que não tem hemofilia, você não liga, porque sabe que daqui a uns minutos vai estancar o sangramento. Quem tem hemofilia não tem essa segurança, né? Porque o sangramento ele vai persistir. A mesma coisa quando você corta o dedo em qualquer coisinha, né? Boba, você tira uma pelinha e começa a sangrar, mas você sabe que vai cicatrizar em seguida. Bom, essa incapacidade, né, de coagulação sanguínea por causa da falta dessas proteínas está ligada a um gene, que é o gene H, no cromossomo X. Então, as mulheres hemofílicas, elas são XHzinho, XHzinho, porque o Hzinho determina a hemofilia. Os homens hemofílicos, eles são XHzinho Y, eles precisam de apenas um Hzinho para serem hemofílicos.
Pessoas não hemofílicas, se forem mulheres, elas têm pelo menos um Hzão. Então, pode ser XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. E os homens não hemofílicos, eles são XHzão, Y. Uma outra característica é o daltonismo. O daltonismo é uma incapacidade de diferenciar algumas cores. Então, aqui desse lado, você tem um teste, que é chamado de teste de Ishihara. Ishihara foi quem desenvolveu o teste. Você tem aqui padrões de cores contrastantes, né? E aqui a formação de um algarismo. Então, está aqui número 2, número 3, número 74, número 29. Quem tem daltonismo não consegue diferenciar essas cores. Então, ou ela não enxerga esses números, ou enxergam outras coisas além, diferentes dos números. Isso acontece porque as células da retina dessa pessoa têm um problema na sua formação. Então, imagina que eu tenho, né? Aqui está o olho, aqui está a pupila, né? Aqui está a retina e o nervo óptico. O que nós estamos vendo aqui é essa parte aqui, a retina mais o nervo óptico. Então, a luz, ela entra, sensibiliza estas células, né, da retina, que vão se comunicar com dois tipos de célula. Um tipo de célula chamada cone e um tipo de célula chamada bastonete. Então, os cones são estas células aqui e os bastonetes são essas. Os cones, eles conseguem diferenciar claro e escuro e as cores vermelho, verde e azul. Os bastonetes, eles são mais usados para visão noturna e periférica, né? Então, a visão periférica é aquela que você, mesmo olhando de frente, para frente, você consegue ver do lado alguma coisa. E consegue diferenciar pretos e brancos, né? Aliás, fontes de luz preta e branca. Como a pessoa com daltonismo tem problema nos cones, né, nestas células aqui, ela não consegue diferenciar muito bem o verde, o vermelho e o azul. E aí ela tem dificuldade com algumas situações. As pessoas daltônicas não têm cura, não têm tratamento, e elas são determinadas pela presença do gene Dzinho no cromossomo X. Então, mulheres que são daltônicas são XDzinho, XDzinho, e homens daltônicos precisam apenas de um Dzinho, porque eles têm apenas um X, né? Mulheres não daltônicas são XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. E rapazes não daltônicos são XDzão, Y. Isso tem a ver com a frequência, né? Mulheres hemofílicas ou daltônicas são mais difíceis de encontrar do que homens hemofílicos e daltônicos, porque para eles a presença de apenas um cromossomo X já determina a característica. O que a gente tem que lembrar é que na formação de gametas haverá diferenças para homens e mulheres. Então, as mulheres, como elas são XX, quando elas produzem óvulos, todos os óvulos dela carregarão o cromossomo X. Os homens são XY. Então, quando eles produzem espermatozoides, eles produzem espermatozoides de dois tipos. Metade dos espermatozoides carregam o cromossomo X, metade carregam o cromossomo Y. Então, uma mulher, ela sempre vai passar para os seus descendentes o cromossomo X, e o homem pode passar o X ou o Y. E aí, o que pode acontecer? Se esse cromossomo X encontra com esse X, forma uma criança XX, do sexo feminino. Se este óvulo encontra com esse espermatozoide, vai formar uma criança XY do sexo masculino. Então, quem determina o sexo da criança não é a mãe, é o pai. O pai é que determina porque ele pode produzir dois tipos de cromossomos. Aliás, dois tipos de espermatozoides. Bom, vamos ver alguns exemplos. Tem essa questão aqui, que é uma questão da FUVEST. Ela fala assim, ó. O daltonismo é de herança recessiva ligada ao X, quer dizer, está no cromossomo X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. Então, vamos colocar aqui, olha, é uma família, né? Uma mulher de visão normal, cujo pai, quer dizer que o pai dela, então, é daltônico, vou pôr aqui
só para a gente lembrar, casou-se com um homem de visão normal. Qual a probabilidade de nascer uma criança daltônica desse casal? Então, só para a gente lembrar, crianças daltônicas serão XDzinho, XDzinho, ou XDzinho Y, se for um menino. Mulheres não daltônicas são XDzão, XDzão, ou XDzão, XDzinho. E homens não daltônicos serão XDzão, Y. Então, vamos lá, ó. Essa mulher, ela não é daltônica, então ela é XDzão, X alguma coisa. Este homem é não daltônico, então ele é XDzão, Y. Este pai, ele é daltônico, então ele é XDzinho, Y. A gente precisa descobrir o que tem aqui. Essa mulher, ela já nasceu. E ela recebeu esse XDzão provavelmente da mãe. Então, a mãe tinha aqui pelo menos um XDzão. O outro X a gente não sabe. E o pai, como teve essa menina, só pode ter mandado X para ela. Então, ela é XDzão, XDzinho. Aí eu quero saber qual a probabilidade de nascer uma criança daltônica desse casal. Quer dizer, deste casal, qual é a chance de nascer uma criança daltônica? Então, vamos fazer o cruzamento. Então, é XDzão, XDzinho, cruzando com XDzão, Y. Essa mulher pode produzir dois tipos de óvulo. Metade carregando o XDzão, XDzão, e metade carregando o XDzinho. Este homem pode produzir dois tipos de espermatozoides. Metade carregando o XDzão e a outra metade carregando o Y. Então, a gente faz aqui aquele quadro de cruzamento. Então, o que a gente pode fazer? Na primeira coluna, a gente coloca assim, XDzão e XDzinho, que são os gametas femininos. Aqui na primeira linha, eu posso pôr XDzão e Y, que são os gametas masculinos. E aí, eu vou juntar linha com coluna. Linha com coluna vai dar XDzão, XDzão. Linha com coluna vai dar XDzão, Y. Linha com coluna vai dar XDzão, XDzinho. Linha com coluna, XDzinho, Y. Se eu pensar, então, nas crianças, independentemente do sexo, quem aqui é daltônico? Daltônico vai ser apenas esse. Então, 1/4 das crianças pode ser daltônica. Se a pergunta fosse das meninas, qual é a chance das meninas nascerem daltônicas? Nenhuma, 0%, porque todas elas vão ter visão normal. E dos rapazes, qual seria a chance de nascer um menino daltônico? Seria metade, porque metade dos meninos é que seriam daltônicos. Vamos ver um outro exercício. Um operário de indústria química que utiliza substâncias tóxicas tem um filho do sexo masculino afetado por hemofilia. Então, é um operário, um senhor, que deve ter lá uma companheira e tiveram uma criança com hemofilia. Achurar aqui. Essa doença resulta da dificuldade de coagulação do sangue e é determinada por um gene recessivo no cromossomo X. Então, só para a gente lembrar, pessoas hemofílicas podem ser, se for mulher, é XHzinho, XHzinho. Se for um menino, XHzinho, Y. Pessoas não hemofílicas, então eu tenho lá XHzão, XHzão para a mulher, ou XHzão, XHzinho. Então, a mulher pode ser de duas formas. E o homem tem que ser XHzão, Y. Ele quer saber, a empresa poderia ser responsabilizada por essa doença genética do filho? Então, vamos ver aqui, ó. Se esse menino ele é hemofílico, então ele é com certeza XHzinho,
Y. O pai e a mãe, para tentar entender, né, para responsabilizar a empresa pela hemofilia, provavelmente eles não são hemofílicos. Então, o pai com certeza é XH Y e a mãe é XH X alguma coisa. Quando essa criança nasceu, o que ela recebeu do pai? Ela recebeu o Y, né? Porque ele é um menino. Então, o que ele deve ter recebido da mãe? Deve ser o Hzinho. Então, a mãe, ela é uma pessoa não hemofílica, mas portadora do gene para hemofilia. Então, a empresa poderia ser responsabilizada? Não, porque, na verdade, esse gene, quem passou para a criança foi a mulher e não o pai dessa criança. Foi a mãe e não o pai. Então, vamos para a última questão. Ela fala assim, com relação à espécie humana, por que é o pai que determina o sexo da prole? Porque o homem, né, o pai, ele pode produzir dois tipos de espermatozoides. Ele pode produzir espermatozoides que carregam o cromossomo X e espermatozoides que carregam o cromossomo Y. Enquanto que a mulher, a mãe, como ela é XX, ela sempre vai produzir um único tipo de óvulo, que é o óvulo que carrega o cromossomo X. Então, quem acaba determinando o sexo da criança, né, dos filhos, é o homem. E na pergunta B, por que os filhos homens de pai hemofílico nunca herdam essa característica do pai? Porque, primeiro, que a hemofilia está ligada ao cromossomo X, né? E o pai, quando ele vai ter um menino, ele sempre vai doar o espermatozoide que carrega o cromossomo Y. Então, esse X da hemofilia é um X que vem da mãe. A mãe é que colabora com o cromossomo X. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço e continue se cuidando.